Olá, meu nome é Luciene Casarotto, sou psicóloga. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a segunda parte do nosso tema ansiedade em tempos de quarentena. No primeiro vídeo, eu tratei o assunto da ansiedade, levando em consideração a nossa posição, nosso posicionamento em relação à sociedade e o que a nova realidade tem influenciado na nossa vida. Hoje, porém, vou tratar da ansiedade em termos mais restritos e mais técnicos e vou falar para vocês sobre os tipos mais comuns de ansiedade que temos enfrentado atualmente. Ressaltando que somos seres biopsico-sócio-espiritual, então cabe a nós a estarmos saudáveis biologicamente, fisiologicamente, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Então, para que nós possamos contemplar a nossa saúde como um todo, nós precisamos levar em consideração todos esses quesitos, tá bom? Bom, vamos lá. O primeiro assunto é sobre o estresse pós-traumático. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o estresse pós-traumático. Ele é considerado um tipo de ansiedade e vem marcando muito a vida das pessoas que enfrentam esse tipo de ansiedade. Você já passou por uma experiência prejudicial, traumática e até mesmo ameaçadora que demandou de você um esforço extraordinário para enfrentar e para sobreviver? Se sim, né? Quais são as sequelas ou como você ficou depois desse trauma? O estresse pós-traumático, ele aparece como uma repetição ao trauma por um excesso de estimulação e uma incapacidade do aparelho psíquico de se livrar dela. Surge então uma angústia semelhante ao nascimento. A ansiedade no estresse pós-traumático se manifesta por medo da repetição de um perigo real ou que já não é mais presente. Na riqueza dos detalhes, as vítimas recordam o episódio. Então, aquela cena traumática fica sempre repetitiva na memória de quem sofre. Alguns autores dizem que sobre um referencial biológico, ou seja, que o transtorno é uma falha do organismo de recuperar-se de eventos marcantes. É uma diminuição do hormônio cortisol, que é medidor da resposta de estresse. Então surgem as memórias intensas e inapropriadas e o nível de cortisol é muito reduzido. Se a pessoa apresenta sintomas por pelo menos um mês e essas perturbações causam sofrimento e prejuízo, afetando o funcionamento social e ocupacional, ou seja, do trabalho também e outras áreas importantes da sua vida, você pode estar apresentando transtorno de estresse pós-traumático. Como identificá-lo? Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, nós temos algumas formas de identificá-lo. Primeiro, a exposição a evento traumático caracterizado por morte, ou um grave ferimento, ou uma ameaça também de integridade física própria ou a de outras pessoas, tá? É a resposta envolvendo medo intenso, ou mesmo um comportamento assim de horror. Então, as pessoas que possuem essa primeira característica. A segunda característica, que é um evento traumático persistente, revivido em uma ou mais das seguintes maneiras: recordações e sonhos aflitivos, recorrentes, intensos sobre o evento, flashbacks, sofrimento psicológico. Então, quem está sofrendo com essas questões, fique muito atento. Terceira, esquiva
persistente dos estímulos associados ao trauma, esforço para evitar pensamentos ou conversas associadas ao trauma, evitação de atividades, locais e pessoas que ativem a recordação do trauma, a incapacidade de recordar algum aspecto importante do evento, apresentando um tipo de amnésia, e redução acentuada de estresse ou participação em atividades significativas. A quarta, dificuldades do sono, irritabilidade ou surtos de raiva, dificuldade de concentração, hipervigilância, quer dizer, a pessoa não consegue descansar, não consegue dormir, e resposta de sobressalto exagerada. Há também alterações neurológicas após a situação de estresse. Há uma alteração no hipocampo que tem um papel crucial na aprendizagem e na memória. Então, há uma falha nessa ativação do hipocampo e a pessoa pode apresentar, depois do transtorno de estresse pós-traumático, dificuldade de memória e de aprendizado. Existe uma relação também muito importante e considerável em casos de bullying e estresse pós-traumático, né? Então, muitas crianças, principalmente, que sofreram muito, o bullying muito intenso, pode apresentar o transtorno de estresse pós-traumático. E faz-se necessário o tratamento psicológico e muitas vezes a intervenção psiquiátrica também. Outro tipo de transtornos de ansiedade é a fobia social. A fobia social, a pessoa se sente ansiosa em situações sociais, quando poderia se sentir, no caso, observada por outras pessoas. A pessoa fica insegura, temendo seu desempenho e preocupada com o que poderão pensar dela naquela situação. É um medo exagerado do que o outro vai pensar e como o outro vai julgar quando você está em público. O grau de ansiedade pode ser muito intenso, podendo chegar a uma crise aguda de ansiedade. As situações mais temidas na fobia social é o falar em público, comer em locais públicos também, entrar em lugares cheios, ir a um evento social, fazer entrevista de emprego, encontrar um conhecido e a pessoa não conseguir lidar com essas situações. Existem dois subtipos, que devemos levar em consideração. O generalizado, que a pessoa sente essa ansiedade de estar em situações sociais em relação a qualquer coisa, como conversar, namorar, sair, falar em público, somente estar em um lugar público, quer dizer, em todas as situações. Existe também o subtipo não generalizado ou restrito, que a pessoa ela teme coisas específicas, como ela só fica ansiosa quando ela tem que falar em público ou quando ela tem que estar em algum lugar público. São ansiedades restritas a determinadas situações. A gente precisa entender que a própria expectativa de enfrentar situações sociais pode levar a pessoa a querer evitar ou se expor em situações sociais. Quando sai da situação, a ansiedade tende a diminuir. Então, à medida que ela é colocada, que ela está imposta aquela situação, ela sente muita ansiedade. E à medida que ela vai sendo privada de estar naquela situação que causa ansiedade, a ansiedade então vai diminuir. Esse comportamento de evitação ou de fuga são altamente disfuncionais e tende a se ir limitando significativo na vida da pessoa. Por quê? A pessoa ela entende que então se ela evitar estar em lugares públicos, ela não vai sentir ansiedade. Então, cada vez mais ela vai se isolando. Então, ela tende a querer fugir da situação e não ir atrás e saber o que está acontecendo, o que gerou aquela dificuldade nela,
quando ela começou a apresentar e quais as motivações. Então, ela foge, o que é muito prejudicial, tá bom? A fobia social, ela é diferente da timidez comum, pelo grau de intensidade gerado antes e durante a situação social, e pelo grau de prejuízos também que ela traz à vida, com comportamento que alcançam na esfera, às vezes, profissional, escolar e social. Ela pode ser chamada de timidez patológica, que é um transtorno de ansiedade social. Na realidade, é isso. Tratamento. Muitas pessoas só procuram ajuda quando se agrava, associando a outros problemas. Então, contribui para o desenvolvimento da depressão e muitas vezes abuso de álcool e de drogas, principalmente nos jovens. Como eles entendem que eles não conseguem sair dessa situação sozinho, muitas vezes eles se apegam às drogas e ao álcool, que eles entendem que se eles fizerem uso, eles vão ter coragem de estar enfrentando a situação tão temida. Então, ele serve isso para a gente ficar de alerta. É reconhecido, né, pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, como um transtorno psicológico. Os principais sintomas da ansiedade são social: palpitação, falta de ar, tontura, sensação de desmaio, suor, embaraçamento da visão. Muitas vezes a pessoa acha que está sofrendo um infarto, quando na realidade ela está sofrendo uma crise de ansiedade. E situações também situacionais. Ela teme exageradamente que ela não vai conseguir, por exemplo, escrever, ou ela começa a gaguejar, trava a garganta e ela não consegue engolir, é como se tivesse algo preso na garganta. Vontade de ir ao banheiro, dar branco, é muito comum a pessoa ter brancos e não consegue mais expressar ou falar aquilo que então ela precisava. Insegurança muito grande, e muitas pessoas elas sofrem já com a ansiedade antecipatória forte. Antes mesmo delas estarem naquele lugar que causa a situação então de ansiedade, elas já começam a passar mal. Então elas já sofrem antecipadamente com essa situação. Então é necessário, mais uma vez, tratamento psicológico e tratamento psiquiátrico. Síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela afeta hoje em dia 1,6% da população mundial. Para cada homem, 2 mulheres. Então as mulheres sofrem muito mais com a síndrome do pânico do que os homens. Isso causa um impacto na qualidade de vida e nas relações sociais. A síndrome do pânico são episódios recorrentes de ansiedade e muito medo intenso, quando não há um perigo real ou alguma causa aparente. O resultado são reações físicas graves. Há uma não ameaça à vida, ela não ameaça a vida, desculpa. Porém, os episódios são sempre muito assustadores para quem sofre e para quem está por perto também. A pessoa sente que está perdendo o controle, tendo um infarto ou até mesmo morrendo. Os sintomas mais comuns: tremor ou desconforto intenso, palpitações, sensação de desmaio ou enlouquecimento, e tudo isso acompanhado de um grave episódio de ansiedade. Há pessoas que têm 1 ou 2 ataques ao longo da vida. Em outras, eles são recorrentes e inesperados. Aqui é onde os sintomas disparam, atrapalhando a vida social e as atividades profissionais. Muitas pessoas não conseguem estar mais em sociedade, não conseguem trabalhar também por conta dessa ansiedade, dessas crises muito fortes. O diagnóstico é clínico, então tem que ter uma análise da história da vida do paciente, porque isso é de extrema importância para sabermos localizar o que tem acontecido. E o início, né? O início de tudo
pode ser momentos de estresse em particular relacionado com perdas, são principalmente relacionado a perdas, são gatilhos para a primeira crise. Mas não só isso, existem vários outros fatores, tá? Há condições que aumentam o risco do paciente desenvolver o pânico, como abuso sexual e abuso físico, tabagismo, tendência de ampliar as emoções negativas, fatores também genéticos. Tudo isso faz com que haja uma probabilidade um pouco maior do paciente ter a crise de pânico, tá? O transtorno não tem cura, porém, ele tem um tratamento constante e adequado, onde os sintomas diminuem e até desaparecem a partir da segunda semana, mais ou menos, de tratamento. A psicoterapia faz-se necessário, ela visa compreender os surtos e a lidar com eles. A medicação geralmente são antidepressivos que diminuem os sintomas e olhando, né, para essas pessoas que sofrem da síndrome do pânico, eles se sentem muito culpados, envergonhados, desmoralizados, o que faz com que piora o seu desempenho social e até escolar para aqueles que estão em época escolar, tá? As pessoas, geralmente quando me procuram, né, relatando estados graves de ansiedade, como um desses 3 das quais eu citei anteriormente, elas querem técnicas, dicas que vão minimizar ou mesmo excluir a ansiedade da sua vida. E o que eu tenho para falar para vocês? Que não existe técnica milagrosa, tá? Medicação faz-se necessário em alguns casos para minimizar os sintomas dos transtornos de ansiedade, porém as causas, ou seja, o que leva a pessoa a sentir ansiedade, ela precisa descobrir isso em terapia e fazendo momentos de profunda reflexão em torno da sua própria vida, da sua maneira de lidar com as dificuldades, de lidar com os problemas. A aceitação, ela faz-se necessária. A primeira coisa para que a gente possa tratar algo é a gente aceitar que aquilo faz parte da nossa vida. Mas não é um aceitar de acomodação, é um aceitar de rever. Eu aceito, por isso eu vou rever a minha vida, né? Em tempos de quarentena, como eu disse, muitas pessoas não estão passando por crises de ansiedade somente agora. A quarentena foi um gatilho para despertar o seu olhar, porque nós nos aquietamos e esse aquietar faz com que a gente olhe mais para a gente mesma e então começar a perceber que as crises de ansiedade estão fazendo parte da sua rotina. Nós precisamos parar para contemplar o belo, simples, contemplar o que está à nossa volta, o que faz parte da nossa rotina, contemplar as pequenas, as singelas coisas do nosso dia a dia, como o nosso jardim, como as pessoas das quais nós temos oportunidade de conviver, olhar uma paisagem, olhar para aquilo também que transmite calma, paciência, tolerância, né? Nós precisamos agir mais. A ansiedade faz com que a gente tenha uma agitação fora do comum, mas não é uma agitação que nós fazemos as coisas com prazer, nós fazemos com ânsia, queremos realizar, porém não fazemos as coisas pensando mais calmamente nelas. Nós precisamos aprender também a respirar. Nas crises de ansiedade, nós não conseguimos respirar adequadamente. Então, você aprender a respiração de forma adequada, ordenada, inspira e respira, faz com que a gente também oxigene o nosso cérebro, mandando sinais de calmaria, tá bom? Mantenha sempre esses conceitos que eu disse antes: aceitação, contemplação, o agir com sabedoria, respirar quando nós estamos cansados, estressados ou quando nós estamos parados, né? Examinar
Vamos começar a examinar a nossa consciência, o que temos feito com alegria, o que nós não temos feito, quais são as situações que me deixam mais estressadas, mais ansiosas. Nós precisamos começar a olhar para nós de uma forma mais saudável e olhar para a vida de uma maneira sorridente, né? Temos os percalços, todo mundo tem, uns maiores, outros menores, porém a vida não vai sorrir pra gente se a gente não sorrir para ela, né? Então, vamos olhar para os pontos. O sorrir quer dizer, vamos olhar para os pontos positivos de tudo que nós vivemos. Existe também um lado positivo de tudo. E vamos esperar com aceitação. A espera, muitas vezes, ela faz parte da nossa vida. Nós esperamos para nascer, nós esperamos para aprender a andar, nós esperamos para sermos alfabetizados, nós esperamos para amadurecer. A vida é cheia de esperas e nós não estamos mais sabendo lidar com essas esperas que são tão comuns na nossa vida. A era da tecnologia tem nos sufocado e feito cada vez mais a gente querer as coisas com mais pressa, né? Nós não podemos mais esperar 5 minutos, nós não podemos mais sair tranquilamente, parece que a gente precisa resolver tudo com a maior agilidade e se nós não formos ágeis, nós não estamos sendo produtivos. Calma, para tudo tem o seu tempo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês agora. Para tudo há seu tempo, para tudo tem seu tempo. Lá em Eclesiastes 3, versículo 1, fala assim: para cada coisa há seu momento e um tempo para toda atividade debaixo do céu. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para arrancar as plantas, um tempo para matar e um tempo para curar, um tempo para demolir e um tempo para construir, um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para jogar pedras e um tempo para recolhê-las, um tempo de abraçar e um tempo de abster de abraços, um tempo para buscar e um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para jogar fora, um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para se calar e um tempo para falar, um tempo para amar e um tempo para odiar, um tempo para a guerra e um tempo para a paz. Acho que olhando para essa palavra que cai tão certeiramente nas minhas mãos nesse dia, nós não podemos viver de outra maneira a não ser a esperar e entender que para cada coisa há um tempo na nossa vida. Temos tempo para tudo. Há tempo para chorarmos, para sorrirmos, há tempo para sermos mais solidários, para sermos mais caridosos, há tempo para nós olharmos para nós mesmos, tempo para olhar para o outro. Tem para tudo na vida há um tempo. E nós estamos pulando, vou falar bem popularmente, nós estamos pulando essa fase de esperar. Cada vez mais eu vejo jovens querendo abraçar o mundo com seus braços que ainda não atingiram o tamanho ideal, né? Muitos adultos querendo dar conta de profissões, dar conta da família, dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Pessoas que não param, que não rezam, que não contemplam. Lembra que eu falei anteriormente? Não é à toa. Contemplação, oração também é contemplação. Nós não temos tempo mais para contemplar, mas para olhar para o próximo. A vida é feita de esperas e geralmente o ansioso, ele não consegue esperar as coisas no seu devido tempo. Os ansiosos querem fazer a todo custo tudo e sofrem muito pelo que vai vir futuramente. E nós não temos esse poder de controlar o que ainda está por vir. Nós podemos hoje olhar para o hoje, viver o hoje. Claro que o hoje vai determinar muito do nosso futuro, porém, se nós não fizermos o hoje, o que basta nós fazermos hoje, o tempo de hoje,
nós dificilmente vamos atingir o nosso futuro da forma com que nós sonhamos. Então, para você que é ansioso, para tudo há um tempo. Há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de curar, tempo de procurar ajuda. Há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Pense nisso, reflita essa palavra comigo, que está em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. E nós voltamos na próxima semana com mais um tema bastante relevante para os momentos que nós estamos passando hoje. Pense que muitas vezes nos sentirmos solitários faz com que entremos em contato conosco mesmo. E o entrar em contato conosco mesmo é entendermos que temos limites, que nós não conseguimos dar conta de tudo ao mesmo tempo, que nós somos seres limitados, porém capacitados para fazer muitas coisas. Então, cuide de você, olhe mais para você, tente levar a vida de uma forma mais natural, mais singela. As ocupações em extremos vêm para preencher vazios que só Deus pode preencher. Então é isso hoje que eu quero trazer para vocês. Eu espero vocês curtirem o canal Jovens de Fogo. Inscrevam-se, aliás, no canal Jovens de Fogo, e nós teremos na próxima semana outro tema bastante importante para falar com você. Até mais!